Oi, queridos, bem-vindos a mais uma jornada para dentro de casa. Esse projeto que nasceu para trazer mais autoconhecimento, sabedoria e cura para casa de vocês. Hoje a minha convidada é a querida Marina Scherbi. A gente trabalha juntas na Mana e a gente vem falar sobre a morte, né? E todo esse processo de finitude e ciclo da vida, de psicologia positiva. É um papo muito legal, muito interessante e muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Então vem com a gente, tá só começando e é um prazer ter você aqui. Queridos Amanas, hoje a gente tá com uma dose dupla de Amana. Eu e a querida Marina trabalhamos juntas, já sonhamos bastante aí com essa mudança, né, de pensamento e mundo. E a gente sentiu de vir compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências pessoais sobre a morte, sobre essa passagem da vida e trazer a área de estudos da MA, que é a psicologia positiva, para trazer até mais clareza e entendimento. Então, é um tema profundo, mas que temos experiências parecidas em momentos diferentes, então a gente sentiu de compartilhar com vocês, porque pode ajudar de alguma forma. Então, Má, muito obrigada. É uma honra estar junto com você aqui para a gente contar para todo mundo mais e mais coisas e ajudar as pessoas. Sim. Então vamos, né? É um tema profundo, mas é um tema que ele realmente ainda é um pouco um tabu, né? As pessoas não estão acostumadas a falar sobre isso, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito natural, vai acontecer com todo mundo, faz parte do ciclo, né? Que a gente fala da vida de todo mundo e a gente não está acostumado a falar sobre isso e talvez isso até cause esse estranhamento e crie uma barreira para as pessoas, né? Sim, eu acho que é muito legal assim a gente trazer. Bom, eu só para contextualizar, né? Então eu perdi meu pai desencarnou, como eu gosto de falar, há 10 dias atrás. Um pouco de várias questões, mas o Covid foi um dos grandes alavancadores aí desse processo. E a Má, como que foi para você, Má? O meu pai também faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora, no fim desse ano, e ele teve linfoma Uhum. e veio em 2 fases, né? Então veio uma primeira fase em que ele se curou, que eu acho que até foi uma oportunidade que a gente teve de sentir um pouco isso, mas ainda ter ele aqui por um tempo, e aí depois de um ano que voltou e que também foi o desencarne dele, que também é como eu gosto de falar, a passagem, né? É. E é muito, não sei, o que eu vejo já vem de uma área de estudos e já de uma busca no aprofundamento dessa passagem. Sempre me Eu sempre olhei com muita curiosidade, assim, né, para os ritos de passagem em outras culturas e como a gente, né, como eu trabalho com viagem, eu sempre gostei muito de ver como outras culturas fazem. E há um tempo eu fui para o Japão em 2015 e foi lá que eu tive uma sensação bem clara dessa diferença, assim, porque eu já via como uma passagem da vida, nunca foi uma coisa que me trazia muita, né, profundidade, apesar de até então nunca ter tido passado por algum rito desses tão próximo a mim. Assim. Mas quando eu fui para o Japão e eu entrei num templo, que é onde as almas são enterradas, né, os corpos são enterrados dos budistas ou são cremados e colocados ali eu senti uma paz e uma alegria tão grande em estar lá, que aquilo me trouxe assim um lugar tão gostoso no coração de tipo, nossa, como é gostoso estar aqui, como tá bom, como tá boa essa energia. E ao mesmo tempo veio essa sensação do Brasil e do tipo, né, dos cemitérios de São Paulo, assim, que é onde eu conheço um pouco, de como é densa a energia num cemitério por aqui.
E aquilo me fez refletir muito. Por que que é tão leve e gostoso ali no Japão e por que que é tão denso aqui no Brasil, assim? E aí eu vejo muito como um cunho religioso por trás das histórias, né? O que que qual é como que a gente acredita no, né, que a gente a maior parte é católico, como que a gente acredita, o que que a gente acredita e a gente vê a morte como o grande fim da vida, né? Os católicos e toda essa herança que a gente tem é como se fosse realmente o fim de tudo. Acabou, aquela pessoa morreu e nunca mais e tal. E muito lamento, né? E a energia que se tem nos cemitérios é muito lamento, é muita dor, é um pesar gigantesco, assim. E aquilo começou a me provocar mais ainda de tipo, cara, vamos entender um pouco mais sobre esse tema, assim. E o que me levou daí, só para encerrar um pouco desse lugar das viagens, nesse primeiro momento, me levou a estudar um pouco mais sobre isso e até a querer criar uma viagem para o México para o Dia dos Mortos, assim, para celebrar essa passagem. Eu comecei também a pesquisar, veio aquele filme, acho que é da Pixar, não sei, Viva, a Vida é uma Festa, tal. Eu já tinha muita curiosidade, eu já tenho uma curiosidade muito grande com o México, com a cultura deles, e eu fui para lá no ano passado, ver como é que é esse lance do Dia dos Mortos. E é exatamente uma festa. As pessoas honram muito a vida de todos que já passaram. É leve. Você vai nos cemitérios, assim, a gente vai até colocar umas fotos, mas você vai no cemitério, tem festa. As pessoas estão celebrando. As pessoas fazem altares para os seus entes queridos, honrando a vida. A grande ideia é que a memória desse ser e desse ente querido não se perca. Isso se junta com várias outras religiões também. Então, a gente honrar a vida de todo mundo que já passou num lugar de honra e de vida, eu acho que é o grande objetivo. Assim. E aí, trazendo um pouco mais para minha experiência pessoal, eu sinto muito esse lugar. Assim, fazem poucos dias, lógico que eu estou falando de uma perspectiva onde existia uma doença antes e alguma coisa que levou para esse desencarne, até porque, enfim, minha mãe também pegou o Covid, passou tranquila. O que mais eu sinto, eu sinto que eu estou vivendo o luto ainda, passando pelo entendimento desse luto, mas eu sinto que esse luto mora muito ainda na família como um todo, né? No contexto familiar, assim. Depois eu queria entender como é que foi para você o seu contexto familiar, porque tudo bem, eu tenho um jeito de lidar e de repente isso para mim entra num lugar às vezes mais confortável, mas é tão forte também, porque enquanto todo mundo está passando por uma espécie de sofrimento, isso não tem como não estar junto com você e fazer parte do seu luto. Então eu passei agora os últimos 2 dias assim com uma sensação triste no coração, mesmo eu me sentindo bem resolvida com essa parte da passagem do rito, porque eu acredito que, né, que o espírito continua, enfim. Mas ver o sofrimento né, da minha mãe ou das pessoas mais próximas, não tem como também não interagir com a minha dor de alguma forma, né? Então eu sinto muito mais pelo que fica do que a sensação do que foi e que está num lugar agora melhor. Como que é isso para você, assim, Má? Eu acho que o sentimento ele existe, né? Não, eu acho que a forma que a gente vê isso não muda, que a gente não vai ficar triste ou passar, né? Mas isso do ritual, do velório, enfim, de cemitério, de como que a gente vê isso, foi muito quando eu passei por isso que eu vi que eu não via, que eu não olhava para isso da forma que todo mundo olhava. E eu acredito que também quem estava lá, porque assim, o velório do meu pai foi um dos dias mais lindos da minha vida. Não é que não foi triste, mas eu acho que mesmo sendo nessa tradição nossa, foi assim uma energia tão linda, tava um dia tão bonito, foi em um lugar muito bonito e tinha tanta gente honrando a passagem dele que eu já comecei a ver esse evento, né, de outra forma. E porque as outras experiências que eu tinha tido, mesmo não sendo pessoas tão próximas, era algo muita dor, muito sofrimento.
Mas por eu já estar com esse olhar diferente antes, para mim foi muito leve, foi muito bonito. Foi triste, mas foi leve e foi bonito. E aí, falando um pouco do sentimento, antes eu também já estava muito conectada com o espiritismo, com espiritualidade, com olhar as coisas de uma forma positiva, sem saber também que a psicologia positiva existia, mas desde sempre. E depois que aconteceu, eu continuei olhando para as coisas dessa forma, mesmo que eu tivesse, né, sentindo também. E eu senti mais esse luto, né, tradicional, que são as fases do luto que dizem que você passa. Então, negação, raiva, não sei exatamente quais que são, mas eu senti mais aqui na minha família do que comigo. Só que como a gente está conectado e como a gente está junto, óbvio que quando eu vi o sofrimento deles, eu sofria também. Mas por tentar também fazer com que, por querer que eles entendessem da forma que eu estava entendendo aquilo, né? Tentar, só que eu acho que isso é muito de cada um também. Sim. A gente não pode, faz parte, só que como eu ainda não estava, eu tinha começado com isso de autoconhecimento e começado a ver as coisas de outra forma, eu achei que eu que estava errada. Então, assim, cheguei a me sentir até culpada, né? De não estar, de ter conseguido seguir a vida normalmente, de não estar, assim, super sofrendo. Uhum. Mesmo que dentro de mim eu sabia que, óbvio, que eu estava triste com aquilo, mas que eu estava vendo de outra forma. Então, é muito. É estranho, mas aos poucos eu fui entendendo que estava tudo bem também, né? Que não necessariamente eu iria passar por esse luto que nem todo mundo passa, que nem eu via as pessoas passando, e que para mim foi uma coisa muito natural. Eu acho que cada um tem o seu mesmo, é a sua experiência e forma de lidar, e às vezes a gente nem imagina como que a gente vai lidar até ser surpreendido. E, e realmente é uma coisa que as pessoas vêm falando comigo assim, e eu tenho estado próximo a alguns desencarnes e algumas pessoas próximas e processos diferentes. É como se eu tivesse que olhar para esses processos para olhar com mais atenção. Um amigo muito próximo da família assim, ficou em coma por mais de 2 anos e a gente foi passando pelo processo, e o processo da família, da mulher, das filhas, um processo longo, um processo complexo de você ter, não ter, de quem é aquela pessoa, qual que é o papel dela, por que que isso acontece. Enfim, são tantos os motivos, né, que levam, mas ao desencarne. Mas eu acredito, e agora que a gente está passando por esse momento tão histórico e desencarnes em massa, a gente está falando de 70 mil hoje ali, né, no Brasil agora, e aí pensar em momentos históricos e momentos de guerra, tal. Eu acredito que todas as passagens elas existem, elas têm que passar, não existe acaso. Eu acho que se tem que acontecer, ela tem que acontecer. Acho que a gente tem uma jornada a cumprir e acho, no meu ponto de vista, que essa vida é uma pequena fração perto de um todo gigantesco que a gente não tem nem ideia do tamanho, sabe? Então, pegando e contextualizando para o filme do Viva, que é uma festa, e as relações, eu acho que a beleza que a morte nos traz é que ela é uma parte da vida, né? Ela não tem como você fingir que ela não existe, você não quer falar sobre ela, e quanto mais eu sinto que é muito isso. Quanto mais as pessoas e como a gente quer fugir de alguma coisa, mais ela fica presente, mais ela vira uma coisa muito grande, né? Eu acho que a psicologia positiva pode explicar muito isso. Mas quando a gente conseguir olhar para o prisma que realmente é cíclico, é começo, meio e fim, realmente a única certeza que a gente tem é que a gente morre. Isso não quer dizer que se você lida bem com isso, não quer dizer que você tem que entrar nesse lugar de culpa, de ai meu Deus, não quer dizer que. Não, eu acho que é tão lindo e você pegar e ressignificar a sua vida a partir de que o seu pai, que com certeza vive em você, em quem você é e nas suas atitudes,
e tá num outro lugar, mas o que a gente pode fazer com isso agora? Né, com essa, eu quero honrar a vida dele, me dar mais força, me dar mais vontade de viver. Eu acho que ela provocou em mim mais força, mais vontade de estar na melhor forma possível e mais vontade de honrar ainda mais cada dia, né? Ela me trouxe mais força ainda para eu querer viver o presente da melhor forma possível e saber que uma hora vai também, vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com meu filho, vai acontecer, enfim, com todas as nossas relações, né? E, e, e eu acho que a gente tem que desmistificar isso e viver mais no presente, viver mais na presença. Eu sinto que o ensinamento maior da morte, na minha opinião, é esse, assim, vamos viver a vida agora. Agora é a hora, né? Tipo, não sei. Exato. Eu acho que tem muito dos dois lados, né? Quando a gente começa a ver a morte dessa forma, isso cria em nós mesmos essa sensação de viver o presente e viver realmente, tipo, pode não haver amanhã, então ame as pessoas, perdoe as pessoas, né? Não guarde coisas e isso e você saber que você está aqui para evoluir, que você vai passar por isso e também pelo lado de você olhar a pessoa e saber que não acabou por aqui e que você ainda está conectado. Eu acho que depois que a pessoa vai, é uma descoberta, né, de um universo completamente diferente, de uma conexão que eu nunca tinha sentido na minha vida. E às vezes eu sinto ainda, às vezes, que ele está muito mais presente agora do que ele já esteve em muitos momentos da minha vida. E é assim, é mágico, né? Quando ter sonhos, ter sinais e você falar da pessoa e você honrar mesmo, porque uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente continuar falando, né, da pessoa, a gente continuar honrando mesmo, porque as pessoas ainda se sentem mal de falar, de perguntar para mim, por exemplo, eu amo falar dele, né? Pode perguntar, eu quero contar dele, mas às vezes as pessoas sentem, nossa, acho que eu não vou falar porque ela vai ficar chateada. Só que é uma coisa tão natural, né? Eu deveria ficar chateada de não falar, porque ele passou pela minha vida, ele foi importante para o meu processo, para muitas mudanças também. Então, agora trazendo um pouco para a psicologia positiva, depois que eu passei por tudo isso, que eu descobri que a psicologia positiva existia e eu fiquei muito aliviada, assim, de ver que existia uma parte mais. Eu sou um pouco racional, ao mesmo tempo que eu sou muito emocional, mas uma parte mais científica por trás de tudo, da forma que eu estava vendo as coisas. Então, eu fiquei muito interessada em estudar. E é realmente a gente estudar a felicidade, né? E como, e não o estudo da. A psicologia tradicional, a gente olha muito depois que a pessoa já tem alguma doença ou já está com algum problema, com uma ansiedade, com uma depressão, como curar. A psicologia positiva, na verdade, dá um passo atrás e parte do pressuposto de você conseguir trazer um bem-estar para a pessoa e ensinar a pessoa a olhar as coisas já, né, programar o cérebro para olhar as coisas de outra forma e evitar que ela venha a ter. Então, na verdade, é uma única forma de prevenir depressão e muitas outras coisas. Então, o que eu identifiquei depois que eu comecei a estudar é que, mesmo não tendo estudado, eu já tinha isso comigo e, e isso fez com que eu passasse pelas coisas de uma forma muito mais leve. Mas cada um tem o seu processo. Tem gente que vai passar por um processo mais doloroso e depois vai aprender alguma coisa. Mas acho que o aprendizado com essas passagens tá sempre presente, né? E que faz parte da gente honrar e da gente evoluir. Faz tudo parte do que a gente tem que passar aqui, a gente aqui encarnados e quem foi também. Lógico. E é muito lindo esse prisma positivo mesmo. E eu tenho também estudado muito sobre o poder da energia mesmo, esse lugar quântico de vibração dos lugares, dos hertz, né? A vibração da música, a elevação da vibração mesmo das nossas células, assim, né? Então, está cada vez mais claro também, e aí pegando até
o começo, né, da fala, assim, de tipo, nossa, o templo budista está numa vibração, o cemitério está em outra vibração. Eu acho que vale, assim, a reflexão mesmo, né? A gente é condicionado, a gente traz um histórico de crenças, né, em todos os sentidos que se apresentam, mas essas crenças que moldam muitas vezes o que a gente é, o que a gente acha, o que a gente fala, muitas vezes assim é o que a gente acha que a gente é. Na verdade, a gente é muito maior lá dentro. Mas se você parar para pensar e quando acontecer alguma coisa semelhante, assim, de você começar a se observar e ver o que realmente é seu, o que você acredita, o que o ambiente acredita, o que seu corpo pede, se ele pede um luto mais longo, se ele pede um luto mais curto, o que é, o desespero não é, por que é. Mas assim, eu vejo muito isso. Às vezes a gente está muito preso a um sistema de crenças coletivo mesmo, e que muitas vezes ele mascara o que a gente sente de verdade, né? Às vezes é um outro formato, mas a gente acaba condicionado a fazer e acreditar daquela forma que colocaram. Eu estava vendo agora, eu dei uma rápida falada que a gente não é estudioso sobre a morte, né? Ninguém tem né, muito conhecimento, muita coisa por trás. Mas eu rapidamente, antes de começar a nossa conversa, falei com um muçulmano, falei com um judeu e falei com um católico sobre pontos de vista diferentes sobre a morte. O que é morte rápido em linhas gerais para cada um desses povos? E elas diferem muito, muito uma da outra. Então, para o muçulmano, por exemplo, para você ir para o céu, você tem que ser homem, tipo, já era assim. Você tem que ser homem, você tem que ser enterrado sem caixão, num lençol branco gigantesco, e tem um monte de processos que faz com que isso aconteça, mas para o judeu já é uma outra linhagem, para o católico você também tem um negócio de paraíso e inferno, depende de onde você foi. Quando eu estava no Egito também, tem um negócio de, tipo, muitas vidas, e você entregar a sua vida para os outros deuses, para você ter um desencarne, mas para você estar num outro lugar. E aí dizem que, assim, nesse limbo, quando você chega e você morre no Egito, você pega o seu coração, coloca numa balança junto com uma pena. Aí, se o seu coração pesar mais do que a pena, você vai ter que voltar e reencarnar, porque a gente só sublima quando está no mesmo peso. E aí é lindo também esse conhecimento. Assim. Mas o que eu acho de tudo isso é que sempre vão ter tantos pontos de vista. A gente é tão complexo como humanidade, né? E esses portais de viagem de outros povos, de outras culturas, não tem como um tá certo e o outro tá errado. A gente não tem como apontar o dedo para, né? Por que o muçulmano acha isso? Por que o, né, o judeu acha isso? Porque eu acho assim, o que você sente em relação a isso, mas percebendo o todo, assim, né? Percebendo de um outro ponto de vista e tentando não se deixar levar por uma crença ou por alguma coisa que te contaram que é assim. Acho que é muito lindo você investigar, né? Sentir no seu coração. E eu acho que você pode falar até num formato, mas você trouxe um negócio tão lindo dos sonhos, da pessoa continuar viva, se comunicando, né? As pessoas que realmente já partiram da minha vida, da minha história aqui, que já estão no lugar, elas se comunicam muito por sonho, não sei, eu sinto muito a presença de muita gente, assim, e da minha tia, em momentos difíceis, aparece alguma coisa, uma mensagem, eu acho fantástico, assim. Eu acho fantástico ver o ciclo da vida como um todo, começo, meio e fim. A gente é um corpo que está aqui agora, só que é muito claro, quando você olha o corpo, ainda mais uma pessoa querida, que aconteceu comigo com meu pai, assim, que eu olhei real, assim, de perto, um corpo que você já vê que não tem vida ali, né? Que já não é mais a luz. Ele não é aquilo, né? É aquilo. Ele não é aquilo. E aí você começa a ver de uma forma diferente. Mas isso de como as pessoas, né, aparecem presentes, eu sonho muito, muito mesmo. Então, assim, eu realmente parece que eu vivo aqui, aí eu durmo e ainda vivo um pouco com ele lá, sabe? E eu acho muito, assim, o universo,
enorme, né? De possibilidades e de formas que a pessoa aparece, né? Às vezes é em algum ato que você faz mesmo, às vezes é numa intenção que você coloca. Não necessariamente ela precisa, né, receber carta para quem acredita nisso ou aparecer em um sonho, mas o que eu achei muito lindo que aconteceu comigo também foi que 3 dias depois da passagem dele, eu estava mexendo nas coisas dele e eu achei um livro fechado que ele que comprou, que ele nunca tinha nem lido, nem aberto, ele estava com plástico ainda, e que ninguém nem sabia que ele tinha esse livro, e o nome do livro era A Morte Não Existe, o fim é apenas o começo. E era zero a cara do meu pai comprar um livro desse, assim. A pessoa, assim, quando a pessoa tá aqui, inconscientemente também acho que ela já sente, né? E esse livro, para mim, também foi, cada página que eu lia também foi uma descoberta, porque era como se eu estivesse conversando com ele, porque as coisas que aconteciam com a menina do livro, parecia que estavam acontecendo comigo, então é muito louco. Mas eu acho que é isso, que a gente sim tá num ciclo e que nada é por acaso e que as coisas acontecem da forma que elas têm que acontecer. Então, essa forma que aconteceu com meu pai, dele voltar, né, dele ficar mais um tempo com a gente, da gente curtir ele de outro jeito e depois dele ir de uma forma muito mais tranquila, porque a gente já estava muito mais preparado. Foi muito bonito, sabe? E eu acho que tudo depende também do que a gente tem que aprender aqui, né? Quem ficou, porque não é só, eu acho que o acaso não é só por acaso que ele foi, e não é por acaso que nós, como família, temos que passar por isso. Então, a forma que aconteceu com ele foi a forma que a gente tinha que aprender aqui a lidar, a passar. E quando acontece de uma forma mais rápida, que pode ser mais difícil, também é, é aquilo que aquela família precisa curar de alguma forma. Então, acredito muito nisso. Não, eu acredito muito nisso também. E até alguns estudos espíritas que eu tenho me aprofundado também, exatamente isso que eles falam, assim, cada morte tem um papel naquele ecossistema, assim, né? Então, uma pessoa vai de um jeito rápido, ou esse jeito exatamente mais lento, ou uma pessoa que fica em coma durante muitos anos, ou todos eles, tudo tem um porquê de como e porquê que aquilo tá. É como se fosse uma grande orquestra, né? De tipo, de cada um com seu papel e cada um com a sua função e a sua missão. E eu só acho que uma coisa que realmente ajuda é você estudar mais a respeito, né? Procurar entender mais, ver outros pontos de vista, assim. Quando eu falei um pouco das religiões, eu não quis dizer que tem um certo, tem um errado. Eu acho que não é esse o ponto, nem querer trazer qualquer tipo de julgamento, porque imagina, cada um, eu respeito a verdade de cada. Existe a minha verdade, a outra verdade é a verdade, né? Eu acho que cada um tem um viés da verdade. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer é honrar a vida, aproveitar esse movimento de psicologia positiva mesmo, mas assim, até não vier assim, da gente honrar, passar pelo que tem que passar, sentir o luto dentro da gente, o que a gente puder, mas investigar, estudar um pouco mais, ir atrás de outras crenças, coisas que vão fazer, de repente, você aprender mais sobre o mesmo tema e se ver, e se conhecer. Também é um autoconhecimento, né? Para mim, acho que o rito da passagem, o rito de morte, ele é um grande viés do autoconhecimento que pode ensinar muito para gente. Muito. Eu acho que o autoconhecimento é uma das coisas mais bonitas que vem de aprendizado para quem está aqui, né? E eu acho muito legal quem já quem vê, né, pessoas próximas que passaram por isso e vê as formas diferentes e vai conversar e vai perguntar.
o que você leu, o que você fez. Para mim foi assim, né? Eu não acredito em só uma forma de ver isso e nem em só uma religião. Mas eu pesquisei muita coisa, eu li muito livro, eu assisti muito filme. E tudo que me fazia bem, eu absorvia e pegava como uma verdade para mim, porque me fazia bem, né? E o autoconhecimento ele vem antes também para gente, para mim, para conseguir passar por isso. E uma coisa que eu aprendi muito e que eu acho que é muito legal para as pessoas refletirem sobre, né, é que a gente não consegue mudar o que vai acontecer. Então, vivendo aqui no presente, com ele aqui, com ele passando por o que ele está passando, eu percebi comigo mesmo que não adiantava nada eu ficar criando possibilidades na minha cabeça ou, né, perdendo um tempo que eu poderia estar com ele para pensar nas diversas possibilidades do que podem acontecer. Por isso que é muito poderoso a gente viver no presente, né? E a gente aceitar as coisas hoje e viver um dia de cada vez, porque a gente realmente não sabe como que vai ser o amanhã, né? Muita gente fala, ai, é só o tempo, é só o tempo. Às vezes não é, mas eu acho que viver o agora é muito importante. E nessa época, o que me ajudou muito foi ler aquele livro, O Poder do Agora. Uhum. Então, lembrava todos os dias de, tipo, viver um dia de cada vez, antes de acontecer e depois também. Porque as coisas vão fluindo, né? Tudo vai fluindo. Tudo flui. É assim, né? Quanto mais a gente resiste, mais a gente, né, persiste, sei lá, eu acho que é assim, quanto mais a gente tenta resistir ao fluxo e tentar controlar, e o controle nada mais é do que um apego a alguma coisa que a gente não tem esse controle, porque imagina só que pretensão é essa de achar que a gente tem algum controle sobre a vida de alguma pessoa, ou de a gente conseguir fazer com que ela fique mais, ou enfim, alguma coisa. E quanto mais a gente vai tentando controlar isso, né, mais você vai se vendo preso e limitado e não conseguindo relaxar, angustiado, ansioso, enfim, vira uma bola de neve, né, nesses sentimentos todos e a presença mesmo e o aqui e agora é o que te traz pro tá, o que que eu realmente posso fazer agora? Cara, será que não é melhor então eu agora. E eu vejo isso muito pelo que a minha mãe está passando. Ela está passando por um processo de, ai meu Deus, muita tristeza, tal, que é, todos os sentimentos são super respeitados e cada um tem o seu processo mesmo. Mas assim, tipo, eu fico pensando, o que que eu posso fazer pela minha mãe agora? Eu não vou conseguir ajudar ela a passar pela tristeza. O que ela está passando é dela e a relação dela é uma relação que tem um viés totalmente diferente de parceria de muitos anos juntos, que realmente é uma outra história. Mas o que que eu posso fazer, cara? Eu posso ficar do lado dela, dar amor e ficar ali, vamos fazer alguma coisa agora, vamos ver alguma coisa agora, de tentar dar o máximo de conforto possível e de ter mais presença possível para ajudar da melhor forma, assim. Mas eu vejo que é Isso, exatamente isso, a resposta é o aqui e agora e vamos junto, né? e o sair do controle, eu acho que é o que todo mundo está passando por isso agora, esse ano, durante a quarentena e durante o coronavírus. Todo mundo está sendo obrigado a olhar para as coisas dessa forma, né? Vamos viver um dia de cada vez, porque a gente não tem noção do que vai acontecer amanhã. Nossa, Então, cabe a nós cuidar da gente, sentir a gente agora e viver o agora e um dia de cada vez e com leveza, né? exatamente. Aprender a sair do controle é muito importante, porque a gente está muito acostumado a ter o controle de tudo, a ter as respostas para tudo, mas a gente não tem. E a vida e é aí que a vida mostra que a gente realmente não tem, né? Um vírus que estava lá em uma pessoa se alastrou para o mundo inteiro. Enfim, eu acho que essa entrega é muito bonita. Essa entrega pro universo,
essa fluidez, esse deixar acontecer, esse deixar a gente sentir, deixar a gente passar por cada dia, por cada coisa e Sim. sempre no presente. E você trouxe um negócio muito lindo que para mim é muito importante, que a morte ensina mesmo, que é isso, né? Além de viver em estado de presença e de buscar isso, por mais às vezes desafiador, e cada momento é um momento, então vão ter dias mais fáceis, dias mais difíceis, mas é o você olhar para suas relações mais próximas e realmente já aproveitar e ressignificar elas da melhor forma possível, né? De se tem alguma relação que está meio mal resolvida, que está já de um jeito, é um convite agora, e essa hora que a gente está, para tipo, cara, vamos aproveitar que a gente está aqui agora e resolver as nossas relações e trabalhar com leveza em todas elas e que a gente consiga realmente ter mais clareza sobre as relações mesmo, que não adianta nada a gente viver numa briga ou viver uma teimosia em alguma coisa, ou se, né, se cobrar tanto também, sei lá. Acho que todas as relações elas podem com essa, né, com essa sensação de finitude, vamos aproveitar para fazer o melhor que a gente pode agora, né, de se transformar na melhor forma possível da gente mesmo, para que a gente pegue mais leve com a gente e com o próximo. Eu acho que é muito isso, assim, que é o ensinamento para mim, que fica, sabe? Muito. Porque a gente vê tanto, né? Depois de passar por alguma coisa assim, a pessoa fazer vários trabalhos de cura e curar os ancestrais e curar, que eu acho que é super válido e que a gente tem que fazer mesmo. Mas quando a gente percebe que não acabou aqui e quando a gente percebe que depois a gente está indo atrás de tanta coisa, a gente vê, mas e as pessoas que estão aqui comigo, né? Exato. Será que se isso acontecesse com alguma das pessoas que eu convivo hoje, eu faria alguma dessas coisas? Tem alguma coisa que eu preciso falar para alguém? E é muito lindo, porque é uma cura que acontece com todos que passam por isso. Então, você se cura para entender aquilo e você começa a ressignificar e curar as suas relações também. E como que você vai lidar com as pessoas e com a vida, né? Depois daquilo. Exatamente. Eu acho que é esse o nosso convite, né, Mar? Do nosso papo de hoje. Eu acho lindo falar sobre esse tema também. Eu acho que é um tema que, como você disse lá no comecinho, é um tabu ainda para onde a gente vive, mas eu acho que já está na hora da gente estar num lugar mais maduro de saber que é isso e que a gente tem muito para aprender um com o outro. E exato, de repente a sua dor vai me ensinar a olhar para mim de uma outra forma e a do outro vai me ensinar a olhar de outra forma. E a gente está aqui para trazer mais leveza até para esse tema, né? Então a gente achou muito pertinente trazer essa conversa e espero que vocês tenham gostado. E o que eu acho que é um convite também que eu queria fazer para vocês, aproveitando que a gente está aqui dentro de casa, jornadas humana, a gente tem muitas conversas que são grandes ferramentas, né, para o autoconhecimento e para a autodescoberta. Então, desde o xamanismo até a constelação familiar, enfim, eu acredito muito, e a gente acredita muito, né, que o autoconhecimento é a válvula de tranquilidade mesmo e de viver em presença, e são muitas formas e são muitas coisas que a gente carrega dentro da gente, né? Então, a gente é como se fosse o topo de um iceberg, lá em cima é o nosso consciente, e a gente tem um grande inconsciente que também faz parte do nosso ser. E às vezes quando a gente começa, quando a gente começa a olhar para o autoconhecimento, a gente começa a trabalhar todos esses pontos e viver a nossa vida com mais plenitude. Eu acho que agora é um convite para a plenitude, a gente começar a se olhar mais, se respeitar mais, se curar e vamos junto, porque a gente está todo mundo junto, né? É isso. E eu estou muito feliz com a gente, com o nosso papo e agradecer vocês. Querem que eu